Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós hoje temos a alegria de passar para todos vocês a nossa retrospectiva de 2025. Nós iniciamos o Papo Extra como um projeto, meu, das minhas sócias, para que nós pudéssemos, oportunizar a toda a sociedade o conhecimento dos seus direitos, o direito extrajudicial. Com a ausência dessa disciplina, dessa especialidade do direito dentro das universidades, a gente sentiu a necessidade, de dizer para a sociedade: você pode buscar o seu direito de uma forma extrajudicial, que não necessita necessariamente da justiça, desde que você faça o que você pleiteia de uma forma conciliatória, em cartório. E, com isso, nós tivemos aí a honra, de trazer vários entrevistados, foram 15 ao todo no nosso programa, e que nos deram realmente o privilégio de falar das suas especificidades, sejam elas cartoriais, sejam elas como advogados, autores de livro. Nós realmente tivemos o desejo primordial, precípuo mesmo, de trazer informação. O programa teve também momentos onde nós tivemos os nossos patrocinadores, dos quais desde o início dessa retrospectiva, nós agradecemos ao Grupo Salmo 91, na pessoa da sua proprietária, dona Rosineide, que apostou, logo no comecinho, apostou aqui no nosso programa, nos incentivando, trazendo o seu patrocínio, não só pecuniário, mas o apoio que a gente precisava, aquele de mulher para mulher. A gente realmente precisou, e a Salmo 91 esteve aqui conosco também no ano de 2025. Em 1999, vendendo de porta em porta, foram dados os primeiros passos de um grande sonho. A Salmo 91 nasceu da resiliência e da determinação. Aos poucos, o pequeno negócio cresceu, expandindo suas opções de produtos e conquistando clientes. Hoje, com 7 lojas espalhadas pela cidade, incluindo áreas nobres, a Salmo 91 oferece mais de 80 mil produtos e emprega 500 colaboradores diretos e indiretos. São mais de 25 anos de compromisso com Manaus, inovação e variedades de produtos. Salmo 91, crescendo junto com você. Tivemos também a empresa Regularize, que desde o início e até agora nos acompanha aqui no Papo Extra, trazendo aí toda a parte de regularização de imóveis. Tivemos também a FRTB, uma empresa de engenheiras ambientais, de consultoria ambiental, que até hoje também, assim como a Regularize, está aqui conosco, nos auxiliando, nos apoiando e trazendo o melhor da consultoria ambiental. Tivemos o Instituto IBDESP,
Instituto Barão do Rio Branco, que ao longo do ano também nos trouxe a grata surpresa do 2º Congresso de Direito Extrajudicial, aqui no Amazonas, recebendo autoridades de todo o país, que nos deixou extremamente felizes. Tivemos a participação do Papo Extra também, fora do estado do Amazonas, né? Fomos a Salvador, na 3ª jornada, lá da doutora Elaine Portela. Já estamos né, com passagem marcada aí para 2026. Mais uma vez, o Papo Extra estará na 4ª jornada, com muita alegria e muito trabalho. Tivemos ainda a participação no IRIB, né, que foi esse ano, foi o IRIB Nacional, esteve também aqui em Manaus e nós participamos. Ali trazendo entrevistas para cada um de vocês, passadas na nossa rede social do Instagram. Tivemos também o encontro notarial, né, cujo presidente, que também foi um dos nossos entrevistados, doutor Marcelo, esteve aqui conosco e foi também maravilhoso, inclusive com a presença do ministro Mauro Campbell de forma virtual naquele encontro. Então, foram muitos momentos e muitas alegrias, muitos retornos que nós recebemos de cada um de vocês. Em especial, né, eu não posso deixar de falar do seu Raimundo, né, lá do interior do Piauí, cujo o nosso entrevistado, Léo, né, doutor Leonardo, nos trouxe, né, a informação de que o seu Raimundo estava lá no interior do Piauí assistindo o Papo Extra. Um grande abraço, seu Raimundo. Nós também iniciamos o Papo Extra lá no primeiro episódio, que vocês podem assistir todos eles no YouTube. Nós abrimos explicando para vocês a nossa motivação para estarmos aqui, tudo quanto nós iríamos apresentar. E olha, garanto, hein? 2026 cheinho de novidade. Inclusive aquela que a gente falou lá no piloto, né? Sobre a parte de concursos. Você que está aí, estudante, na dúvida do que você vai fazer, se você vai advogar, se você vai para concurso. Nós também vamos trazer os concursos do extrajudicial para cada um de vocês. E aí aconteceu o 2º episódio. Esse sim, o nosso primeiro entrevistado. E quem foi, doutora Rebeca? Nós tivemos como primeira entrevistada a doutora Elaine Portela, né, a nossa queridíssima baiana, que sempre agrega muito ao extrajudicial. A gente pode considerá-la como uma pioneira em divulgar, né, divulgar o extrajudicial de uma forma assim, até emocionante, porque ela se entrega e ela nos direciona. Eu sou mentorada, né? Somos algumas aqui, né? A doutora Jaqueline. Somos gratas por isso, muito conhecimento. Porque ela é uma baiana arretada. Maravilhosa. Abre caminhos para o novo extrajudicial, que ele sempre existiu, mas que hoje pode ser disseminado de uma forma muito mais célere, muito mais aplicada. Então, doutora Elaine Portela, muita gratidão pela sua presença aqui e lá na Bahia também, que nós já estamos confirmadas. Estamos mesmo. E nós tivemos logo em seguida a professora, também professora, né, advogada, Samanta Oliveira, que ela falou sobre leilão. E quando ela falou sobre leilão, gente, ela falou de leilão judicial, extrajudicial, leilão em licitação. Então, ela trouxe assim, uma gama de informações, e informações que muitos dos nossos pares, advogados, desconhecem. Então, está bem bacana também a entrevista com a Samanta Oliveira. Se eu fosse vocês, eu assistia tanto o episódio da Elaine Portela, que trouxe sobre contrato de gaveta. Samanta Oliveira falou magnificamente sobre leilão, com maestria, dando dicas, inclusive, do leilão, tá, gente? Então, tá muito bom a entrevista da Samanta Oliveira. Não perca, ok? E no quarto episódio, não foi isso, Adriana? Quem foi nosso quarto episódio? A doutora Fernanda, né? Fernanda Mello, do Rio de Janeiro,
que veio trazer para a gente tudo sobre planejamento sucessório. Falamos muito, houve um debate maravilhoso sobre o imposto do TCMD, né? Também ela veio nos passar, foi assim, no auge da mudança, né, da questão dos impostos, porque antes cada estado tinha ali um percentual, né, desse imposto, e houve uma unificação ali para que houvesse uma alíquota nacional, né? E ela veio passar tudo isso, a importância do planejamento, gente, realmente, às vezes a gente pensa, eu não tenho tantas posses assim para planejar, né, o meu futuro, o futuro da minha família, mas isso é um ledo engano, né? Quem fica aí realmente com uma questão, uma carga tributária muito pesada, e quando você consegue fazer tudo isso através de um planejamento, né, consultando um advogado especialista, você realmente facilita a vida dos seus sucessores, né? E assim, a doutora Jaqueline está dizendo assim, assistam. A gente diz assim para vocês, vão entrar de férias? Assista o Papo Extra, né? Se inscreva, né? A gente sempre fala isso. Se inscreva, dê um joinha, porque isso aí nos ajuda, né? A plataforma assim o exige e a gente sempre solicita isso de vocês. Mas depois da doutora Fernanda, a doutora Rebeca, quem que a gente teve? Falamos sobre terrenos de marinha com o doutor Vitor Pontes, que é um assunto fundamental para a nossa região, ainda não muito discutido, mas muito necessário. O doutor Vitor Pontes foi bem pontual no assunto, vale a pena assistir esse episódio, é muito interessante. Então, eu acredito que o extrajudicial, ele não é só para a sociedade em si, ele também para os nossos pares, porque abre esse leque de oportunidade que você não está conseguindo visualizar e não ficar preso ali só ao contencioso. Vem apreciar, né? Você vai em algum momento, você vai se integrar com esse ambiente do extrajudicial, com essas oportunidades que nós estamos aqui trazendo para todos vocês, né? Então, é um conhecimento para a sociedade, para os nossos pares, os leilões, por exemplo, para investidores, né? Não é só para assessoria jurídica, né? Que vai prestar para aquele investidor. Então, vai no nosso canal, curte, se atualiza nas férias. E o doutor Vitor também, autor de livro, né? Autor de livro. E papai do ano também, né? A gente costuma dizer que nasceu o nosso sobrinho, né? Aqui do Papo Extra, realmente, porque o doutor Vitor sempre houve um apoio, não só para todas nós, mas eu falo também pessoalmente, foi a pessoa que, quando eu resolvi agregar o direito empresarial, o direito extrajudicial, foi esse cearense, né, que me deu um apoio genuíno e dá até hoje, né? Não pôde estar conosco no 2º Congresso exatamente porque o nosso mini advogado extrajudicialista, né, chegou ao mundo para nos alegrar a todos, e a gente é muito grato ao senhor, doutor Vitor. E doutora Jaqueline, quem é o próximo episódio? 6º episódio, nós tivemos aqui o doutor Marcelo Lima, que é tabelião do 6º Tabelionato de Notas, Encontro das Águas, né? E ele falou sobre a vivência no cartório de notas, falou sobre a importância de uma ata notarial, de registrar um ato jurídico. Então, nós tivemos aqui realmente só pessoas que trouxeram conhecimentos, né, tanto para os nossos pares quanto também para a sociedade. Porque muitas das vezes, gente, a sociedade desconhece, né, o cidadão desconhece os serviços que o cartório disponibiliza para qualquer cidadão. E é importante você ter o conhecimento, né, de entender o quanto é importante uma ata notarial. Então, você pode chegar no cartório de nota, pedir ali que seja realizada uma ata notarial para constatar qualquer situação que você queira registrar. E uma das características da ata notarial, quando o doutor Marcelo esteve aqui, que ele falou,
foi de registrar ali um fato para uma uso capião, né? O registro do uso capião, porque inicia ali no cartório de nota para só então depois ir para um cartório de registro civil. Então, por isso que a gente não cansa de repetir. Assista o episódio, agora estou falando Ele do trouxe sexto. também Ah, as inovações das centrais. isso ele mesmo. trouxe sobre o notariado, Falou sobre a facilidade de você tirar uma certidão de registro civil estando na sua cidade e a certidão ser de outra cidade. Então, a facilidade... Né, e das além do centrais cartório, né? O eletrônicas. doutor Marcelo também é o presidente do Colégio Notarial aqui no Isso. Norte, né? E inclusive, nós, como eu disse lá no começo, nós participamos também, né, desse encontro, foi maravilhoso. E realmente cada episódio, né, nós somos, por óbvio, suspeitas, mas quando a nossa intenção, né, primordial é realmente trazer o conhecimento a cada um de vocês, a gente precisa dizer, né, realmente assista os assuntos. O direito extrajudicial é um leque de oportunidades, né? Dentro do direito, dentro da engenharia, né? E é necessário que vocês venham conhecer um pouquinho de cada assunto. Um outro assunto também recorrente, né? Não só no Amazonas, mas em todo o Brasil, é a questão da regularização fundiária. E um dos instrumentos para se regularizar o seu imóvel pode ser através da REURB. E nós trouxemos a especialista Rose Ramires, né, conosco, que veio nos falar, né, da expertise dela, da experiência em todo o Brasil fazendo REURB, né? Ela realmente é um nome muito cotado. Foi uma das nossas palestrantes também no 2º Congresso do Direito Extrajudicial. Uma estudiosa, né, incansável estudiosa, e que, inclusive, presta, né, serviços não só ao cliente direto, né, mas também às prefeituras, né, ao Estado, que muitos do Poder Executivo desconhecem a legislação da REURB. E foi maravilhoso também a presença da doutora Rose Ramires. E tivemos também o contrato de namoro, foi, doutora um Rebeca? queridinho, né? Queridinho. Um contrato de namoro. Não só 8. assistir, como também se precaver e comparecer ao cartório para fazer. Né? Exatamente. Buscando uma assessoria jurídica, né? Consultar seu advogado, ter esse conhecimento, porque é um contrato de namoro, parece uma coisa simples, mas pode fazer muita diferença no futuro. Sem Então, susto. E que foi com a doutora Priscila Gapito, Maravilhosa. tabeliando Rio de Janeiro, né? Não, de São São Paulo, Paulo, né? Dar um falando- abraço para ela e Sim. agradecer. Agradecer, foi assim bem esclarecedor. Assista esse episódio, vale a pena cada palavra que a doutora Priscila deixou aqui. O contrato de namoro nos surpreendeu também, Nos né? surpreendeu também. E se você tá curioso, eu vou só te dar uma dica. Tá namorando? Tá morando junto? Quanto tempo tem? Você acha que isso não é uma união estável, que é uma forma de casamento? Então você precisa fazer o seu contrato de namoro, para que não fique caracterizado que aquilo é uma união estável. Mas vai lá, assiste, que ela vai explicar bem melhor. Nós falamos mais de Episódio, regularização fundiária também, né? Falamos com o doutor Leonardo Macedo, de Piauí. Um abraço, Leonardo, para você, querida, aí em Piauí. Maravilhoso. Falamos de regularização fundiária. E dentro desse assunto, o Leonardo falou sobre georreferenciamento, né? E Importantíssimo. você não faz uma regularização fundiária sem fazer um georreferenciamento. Então, vejam como o direito ele é dinâmico, ele é multidisciplinar. Nós sempre falamos aqui que o advogado não trabalha sozinho, ele precisa de outros profissionais da área. E é uma equipe técnica que se completa para fazer uma regularização fundiária. Então, assim, o assunto também foi bem dinâmico. A gente fala sempre da forma prática aqui para vocês, de casos, né, que já aconteceram, os casos práticos também. Inclusive, foi o doutor Leonardo que disse que o seu Raimundo lá em Piauí estava nos assistindo. Um abraço, seu Raimundo. Eu acho que essa é uma característica do extrajudicial, fazer essas conexões Sim. para
para que você consiga essas oportunidades. Então, Verdade. precisa de um engenheiro, precisa de um topógrafo, é uma equipe, você está formando ali uma equipe. E o extrajudicial, ele facilita isso para você. E o papo extra aí, ó, indo... extrapolando as fronteiras. As fronteiras. E doutor Leonardo também foi um dos palestrantes, né, do segundo congresso, esteve aqui conosco. Episódio 9. Assiste, clica lá, dá o joinha. Segue a gente. É isso. E nós também tivemos, né, aqui com muita alegria, recebemos o defensor público, Dr. Tiago Rosas, né, que aqui em Manaus, ele vem fazendo com que a população, através da Defensoria Pública, esteja regularizando o seu imóvel. Ele tem muita aplicação, né, junto ao poder público estadual, municipal, e trouxe aqui para a gente toda essa expertise e tudo quanto ele vem trabalhando e também os projetos, né, que ele tem aí para o futuro, e também esteve conosco no 2º Congresso de Direito Extrajudicial. O trabalho do doutor foi levar dignidade, né, para essas pessoas que receberam seu registro de imóvel, não só apenas um título definitivo como era antigamente, né? Hoje nós vimos a possibilidade de não só um título definitivo, mas a satisfação de eles receberem esse registro de imóvel já da mão, né, do Estado. Isso é importante, né? Então, levando, sim, dignidade, moradia e alegria para esses cidadãos. Foi muito boa também a entrevista dele. Assistam, tá? Episódio 10, Dr. Tiago Rosas. Tivemos também no episódio 11, doutora Rebeca. Doutor Bernardo Kese. Nos traz novamente ao Papo Extra, ao extrajudicial, e todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, apresentando para todos vocês, para que você tenha esse propósito, né? Um leque de oportunidades, sim, mas que você precisa entrar nessa oportunidade, apreciar. Dr. Bernardo Kese, brilhante, né? Inclusive, né, autografou nossos livros aqui, O Novo Marco das Garantias. Recomendo, é um livro necessário que nós tenhamos para a aplicação do dia a dia, e ele foi esplêndido. Maravilhoso. Em todos os eventos, sempre ele é maravilhoso, é muito conhecimento, e foi... um dos responsáveis também, né, pela criação do Ibradim, né, doutor Bernardo, e mentor, né, mentor de muitos, com cursos, assim, realmente que você precisa fazer para que você tenha essa advocacia do propósito, para que você tenha uma advocacia realmente não só voltada para a parte de questões financeiras, né? Porque é óbvio, né? A gente trabalha, a gente é merecedor de receber, mas que ela tenha um propósito, que você faça um sacerdócio da sua advocacia. E nós tivemos ainda no episódio 12, regime de separação total de bens. Com quem? Com quem? Com a doutora Carolina Mosman. Maravilhosa. Gente, esse episódio foi maravilhoso. Assistam. Vocês que querem saber um pouquinho mais sobre o regime de separação de bens, está maravilhoso. Por quê? Porque ela falou sobre como funciona esse regime dentro de um casamento. Então, nós temos ali as características desse regime, nós vimos aí o pacto antinupcial, nós vimos a forma de que esse pacto é feito, né? Então, toda a característica desse regime foi mostrado no episódio 12. Não percam, assistam. Se você assistiu, assiste novamente, que está bem interessante. E a doutora Carolina Mosman é especialista em direito de família. Então, vocês vão
gostar de todo o assunto que ela deu aqui na nossa entrevista. Sim. Assistam lá, curtam, dê o joinha. Ponto. E no episódio 13, quem esteve conosco? Nós tivemos aqui o secretário de Estado, né, Dr. Flávio Antoni. E esse convite para o Dr. Flávio, ele se deu para que você, né, nosso seguidor, pudesse entender que a advocacia extrajudicial ela não ocorre apenas em cartório. Então, ele veio trazer como que funciona a advocacia extrajudicial dentro da tramitação administrativa do governo do Estado. Falou sobre um portal, né, do governo do Estado, onde a população pode fazer os seus requerimentos através desse portal. Nos trouxe aqui um caso concreto, né, de um funcionário fazendo um determinado requerimento. E, então, todos esses requerimentos estão dentro do direito extrajudicial. Então, foi uma entrevista assim, maravilhosa, onde ele também se emocionou bastante, falando da família, né, do berço que ele teve ali, né, com o seu pai, que era procurador do Estado. E foi realmente a forma com que nós tivemos de trazer você o direito extrajudicial da forma administrativa. E o episódio 14, doutora Rebeca, quem foi? Bom, no episódio 14 nós tivemos aqui a nossa queridíssima doutora Laura Lucas, né, falando também sobre o extrajudicial, abordando aí a militância feminina no extrajudicial, que, como vocês podem ver, nós estamos aqui representando também, né, a nossa classe, nós, mulheres. Então, existe a igualdade? Talvez, mas ainda não alcançamos, não superamos o que vem acontecendo historicamente. Então, nós precisamos, sim, lutar pelo nosso lugar, né? Então, trabalhando, atuando, seja no judicial, no extrajudicial, mas fazendo presença, né? Realizando esse trabalho, assim como a doutora Laura Lucas vem realizando durante toda essa etapa e demonstrou aqui, em casos concretos, né? Em realizações, e foi maravilhosa a entrevista dela, tá? Um episódio sensacional. Inclusive, uma das realizações, né, doutora Rebeca, foi falar do direito extrajudicial nos Estados Unidos, né? Isso realmente faz toda a diferença para aqueles que estudam, né, sobre a matéria. Falando bem na pele, né? Levou lá para representar mesmo a classe feminina no extrajudicial. Sim. Elevou nosso patamar. Mas assim, quando a gente fala em classe feminina, a gente não está aqui fazendo demagogia, nós não estamos fazendo mimimi. Porque, historicamente, a mulher realmente é diferente. Nós temos que entender isso. Né? Que é a igualdade respeitada, demonstrando a desigualdade entre mulher e homem. Por quê, gente? Porque, biologicamente, nós, mulheres, somos diferentes. Né? É a mulher quem engravida, historicamente é a mulher quem fica em casa, cuidando da casa, então muitas vezes ela fica atrasada no estudo. Então, existe o desrespeito, né, para as mulheres, o desrespeito na hora do trabalho, do salário, né? A mulher recebe menos do que o homem. Isso estatisticamente é comprovado. Você vai numa indústria, o salário da mulher é menor, muitas vezes, do que o salário do homem. Então, é esse respeito que a gente está buscando, é essa igualdade que nós estamos buscando, igualdade de trabalho, igualdade de respeito. Então, isso é o primordial quando a gente fala em igualdade, tá? Em relação a homem e mulheres. Nós tivemos também no episódio 15, a doutora Maria Gabriela Perrota, que falou da DAV. E o que é a DAV? Gente, quem assiste aí a novela da Globo, muito se falou sobre esse documento que é feito em cartório. E a DAV é uma declaração antecipada de vontade, né? Que pode ser feito no cartório de notas, tá? A DAV, também conhecida como testamento biológico. E o que é isso que ela falou? É bem interessante. Se eu fosse vocês, eu assistia, mas
Esse é um episódio queridinho. Queridinho também, esse é um porque é assunto bem novo, atual. Não é tão novo assim, não. Ele é atual porque foi para a novela, todo mundo viu, ficou comentando. E veio para o extrajudicial. E aí, a Davi, gente, essa declaração antecipada de vontade, a pessoa pode fazer muitas vezes já pensando e que numa possibilidade de, sei lá, cair doente, vai ficar impossibilitada de dizer qual é a sua vontade, se precisar ser entubada, se precisar de uma cirurgia. Então, é um documento que resguarda a vontade dessa pessoa. Por isso que o nome é Declaração Antecipada de Vontade. E, às vezes, a pessoa precisa entender que ela tem subsídios para resguardar a sua vontade se algo acontecer no futuro. Então, fica a dica, assista o episódio 15, que está bem interessante, está ali explicado tudo bonitinho. É verdade. Episódio 16, doutora Adriana. O episódio 16 vem realmente em encontro a tudo aquilo que a gente prometeu para vocês lá no nosso primeiro programa, nosso programa piloto, que foi desmistificar, né, para toda a população essa questão de que existe o cartório de registros de imóveis, existe o cartório de notas, mas nós também temos outros cartórios. E um deles é o cartório marítimo. Então, no episódio 16, nós tivemos a visita, né, aqui, entrevistamos o doutor Alexandre Martins, que é o tabelião oficial do cartório de marítimo aqui de Manaus, né? E foi um papo maravilhoso. Ele realmente trouxe para a gente a grande diferença, né? O que é o cartório, o que é a Capitania dos Portos, o que é o Tribunal Marítimo, que existe realmente, né, para quem estuda essa dificuldade de entender a competência de cada um. Fez um apelo também, né, para que houvesse a regularização das embarcações, nos tranquilizou dizendo que as grandes embarcações, essas sim, são devidamente registradas, até porque são embarcações que vão ali quase sempre necessitar ali de um financiamento bancário, né, para sua extensão, e para que se consiga isso é necessário que a embarcação esteja regular, né? Aceitou, né, o nosso convite para ações sociais, aceitou o nosso convite. E tem muito assunto. Muito assunto. Para retornar o Papo Extra, né? E com certeza vai ser, como todos, né? Receberão aí um segundo convite para estar aqui conosco, porque dúvidas vão surgindo, né? As pessoas assistem, mandam as dúvidas, e nada melhor do que um especialista, né, para falar com cada um de vocês. Eu acredito que realmente esse ano de 2025 nós atingimos o nosso objetivo. Então, pessoal, nós estamos assim, muito felizes, com aquela sensação de dever cumprido, né? Porque quando todo esse sonho, esse projeto, né, saiu do papel, nós tínhamos, né, nós achávamos assim, nós teremos ali por certo as pessoas, os interessados em assistir, mas nós, por exemplo, não imaginávamos que nós seríamos convidadas para participar de congressos como o Papo Extra. Não foram as profissionais do direito extrajudicial, foram as apresentadoras do Papo Extra que foram convidadas para estar presente em congressos, né? Na Bahia, tivemos Rio. No Rio, mas infelizmente não conseguimos agenda não bateu. Agenda com estivemos o Congresso São Paulo, de Leilão da doutora em São Samanta. Paulo também, com um Papo Extra. Tivemos em São Paulo, enfim. Vamos viajar bastante em 2026, né, através desses convites, e isso nos alegra muito o coração. Saber que nós atingimos os profissionais que sabem da necessidade de haver um programa que, pessoal, no nosso programa piloto, nosso primeiro programa,
nós recebemos realmente um elogio da plataforma pela ausência de um programa que fale sobre todos os assuntos do direito extrajudicial, feito por 3 mulheres. E isso muito nos honra e também nos dá muito mais responsabilidade para entregar algo da melhor qualidade. O melhor que nós consigamos fazer para cada um de vocês sempre será a alegria do nosso coração. Saber que tiramos uma dúvida, saber que apresentamos profissionais do mais alto gabarito sendo entrevistados aqui. E poder, né, também contar com os nossos patrocinadores, né, que estiveram aqui conosco durante esse ano. E eu tenho muita tranquilidade no meu coração para dizer, né, para cada um de vocês que nós fizemos o nosso melhor, né, e prometemos a cada um de vocês fazer muito melhor em 2026, com mais experiência, com mais amigos em todo o Brasil. Com mais café. Com mais café. e que venha, né, 2026. É isso aí. Então, nós começamos, né, com um piloto, com nervosismo, com ansiedade, mas eu acredito que foi um sucesso, porque aqui nós almejamos levar conhecimento para todo mundo, para a sociedade, para os nossos pares, para todas as pessoas, porque o extrajudicial, ele não tem idade, ele não tem tempo. Então, hoje, eu quero um novo direcionamento. O extrajudicial, ele vai ter uma oportunidade para você. Eu 20 anos nessa carreira, eu me entusiasmei com esse assunto, eu me sinto atraída por esse assunto. Isso é o extrajudicial, é trazer você para um diferencial, para se qualificar, para você, como pessoa, como sociedade, ter conhecimento. E nós entendemos isso quando o seu Raimundo, lá no interior do Piauí, estava nos ouvindo. E, um beijo, um abraço. Obrigada, doutor Leonardo, né, por esse momento que nos fez entender que estamos no caminho certo. Então, apresentar para vocês o direito extrajudicial é o nosso sucesso. É o nosso sucesso de saber que estamos transmitindo e que vocês estão, sim, recebendo a mensagem. Muito obrigada. E como a Rebeca e a Adriana falou, gente, nós terminamos o ano com a sensação de dever cumprido. Por quê? Porque o nosso projeto piloto foi exatamente para isso, para levar informação para todos. Que informação é essa? Sobre o direito e o direito extrajudicial, né? Tirar essa mistificação de que o direito só é na justiça. Não é verdade. Nós temos um leque de opções e um leque de direitos desconhecidos por profissionais, inclusive pela sociedade. Então, o direito extrajudicial é isso, ele é multidisciplinar, ele é dinâmico. Então, a nossa sensação de dever cumprido foi, sim, levar para vocês as informações sobre o direito, as atualizações sobre regularização imobiliária, sobre direito de família, sobre leilão, né? Foram diversos assuntos aqui. E 2026, com certeza, vai ter muita novidade. Aguardem que vocês vão se surpreender com uma nova formatação do nosso Papo Extra. E além de nos seguir aqui no YouTube, assistindo o nosso programa, vocês também podem nos seguir através do Instagram, né? Lá ver o nosso dia a dia, assistir as nossas viagens também, né? Levando o Papo Extra a todos os lugares aí do nosso lindo país, né? 2026 promete. Vocês já puderam perceber que o extrajudicial é constante, está sempre mudando, sempre trazendo mais novidades, e nós vamos estar aqui para trazer essas novidades para vocês, né, meninas? E o que nós desejamos a todos vocês é Feliz Ano Novo!